A Cultura informa. Entrevista ao vivo. Dia 8 de setembro, comemorado o Dia Mundial da Alfabetização. Vamos conversar com a jornalista, escritora e contadora de histórias, Gabriela Kopnitz. Boa tarde, Gabriela. Seja bem-vinda. Boa tarde, André, Vitor, Raiz, aos colegas e ouvintes da Genuinamente Caruaruense, a Rádio Cultura do Nordeste. Gabriela, 8 de setembro, Dia Mundial da Alfabetização. Há muito o que comemorar nessa data? André, é uma situação tanto quanto complicada, porque apesar dos avanços que inegavelmente temos tido aqui no país, por exemplo, nos últimos 11 anos houve um aumento no número de pessoas alfabetizadas, inclusive com bastante fomento ao programa de ensino de jovens e adultos, que é o EJA. Ainda há muito a se fazer. Como você tem acompanhado, as notícias não são boas, né? Nós ainda temos, segundo a Unesco, aí são 780 milhões de pessoas analfabetas em todo o mundo. Aqui no Brasil esse número também é grande. Embora tenha havido uma preocupação maior, a construção de escolas e de creches, embora o acesso ao sistema educacional, a própria educação tenha sido mais facilitado, ainda há muito para se percorrer, para a gente poder dizer que estamos num caminho mais promissor. E nós temos que verificar também que a grande questão não é somente a alfabetização em si. O que se compreende como alfabetização é a pessoa saber ler, escrever e fazer as operações simples de matemática. Mas isso não significa dizer que ela possui o letramento, que ela é uma pessoa letrada. Então a gente pode muitas vezes colocar essa pessoa com dificuldades amplas e na compreensão, por exemplo, de um texto simples. Né? Dizem aí, segundo esses dados da própria Unesco, que é a entidade que criou essa data em 1967, 8 de setembro, que uma em cada 4 crianças que frequentou a escola pelo menos 4 anos, ela não consegue compreender o significado de uma frase simples. Então você pode dizer que essa criança é alfabetizada? Não pode exigir. Então esse é um problema ainda muito sério que a gente precisa combater aqui no nosso Brasil, né, e nos outros países em todo o mundo. Gabriela, a alfabetização, segundo a Unesco, a ONU, não é somente o processo de aprender, ler, escrever e fazer as operações simples de matemática, como você bem falou, mas é também aprender a decodificar o mundo ao nosso redor. Como é essa questão da codificação, da decodificação do mundo ao nosso redor? Porque quando você fala que uma pessoa é alfabetizada, você está querendo dizer apenas que ela sabe ler e escrever. E fazer essas operações simples de matemática, somar, subtrair, adicionar, multiplicar, etc. e tal. Mas para ela ser uma cidadã plena, poder atuar com toda a desenvoltura e de posse de todos os seus direitos e deveres, ajudar a contribuir com o seu redor, ela precisa ir mais além. Ela tem que saber o que é que ela está lendo, porque muitas vezes entre os leitores, essa foi uma pesquisa feita pela instituição, se não me engano, Retratos da Leitura no Brasil, dizia que 50% das pessoas entrevistadas não compreendiam o que estavam lendo. Como é que pode ser isso? Essas pessoas são ditas alfabetizadas. Então, se você lê, por exemplo, um texto, e para você, dentro de instante, você não sabe, não faz a menor ideia do que você leu, isso é grave, porque se você não entende as coisas que estão ali, apesar de você saber ler, significa que você não consegue traduzir aquilo ali. O que significa essa notícia que eu estou lendo, essa informação que estão me dando? Como é que essa pessoa vai poder fazer escolhas conscientes na vida, isso em relação a tudo, inclusive nas eleições com o voto? Como essa pessoa vai poder fazer essas escolhas conscientes se ela não consegue traduzir o que é que está naquelas linhas escritas ali? Então isso é o que a gente tem que combater com mais afinco, com mais bacana mesmo, que a gente tem que mostrar às pessoas como que elas podem traduzir aquilo que elas estão lendo. Muito bom que você saiba ler e escrever, mas você sabe me dizer, por exemplo, o que está querendo dizer esse texto, fazer a interpretação desse texto, o que significa isso, trocando em miúdos o que é isso que você está lendo? Isso é uma situação que a gente tem que realmente trabalhar com mais atenção. Gabriela, aqui conosco o repórter jornalista Dido Montenegro, ele tem uma pergunta. Dido. Gabriela, muito boa tarde para você. Eu te pergunto o seguinte, os novos hábitos, como
o maior uso de equipamentos eletrônicos, como celulares, tablets, computadores, isso tem prejudicado o aprendizado, já que praticamente a gente percebe que as crianças estão cada vez mais com esses equipamentos nas mãos e com poucos livros. Qual a tua opinião sobre esse assunto? Boa tarde, Guida. Essa situação que você levantou, ela é interessantíssima, porque muita gente demoniza esses instrumentos. Eu, ao contrário, acho isso fascinante, porque eles, aliados ao uso dos livros, porque você tem que trazer o livro para o cotidiano das crianças, isso você vai fazer desenvolvendo o hábito desde cedo em casa. Os pais têm que tomar um pouco do seu tempo, sei que é difícil, apertado e tal, para mostrar às crianças o livro, apresentar para elas e contar histórias. Isso, aliado ao uso dessas mídias outras, vai proporcionar que a criança, que o jovem, que o adulto, até que o idoso, tenha um acesso quase que infinito aos grandes reservatórios de cultura do mundo todo. Mas tem que saber utilizar, porque a internet, essas mídias todas, como a gente pode dizer, terra de ninguém. Tanto existe o bom quanto existe o ruim. Então as escolas, também junto com os pais em casa, porque essa tarefa não é só da escola, não. Os pais não podem ser eximidos da sua missão, da sua responsabilidade. Então tem que levar as crianças, mostrando para elas, mapeando nesse desbravamento desse grande território que é a internet, que são as redes, as mídias sociais, todas as mídias interativas, que são um campo fantástico para o aprendizado. É só você mostrar para elas em que pode ser aplicado, não esquecendo jamais do livro, seja aí o livro em papel, impresso, ou o livro digital. Uma coisa não pode caminhar sem a outra. Gabriela, quase encerrando aqui essa nossa conversa sobre alfabetização, enfim, para concorrer com essas mídias sociais que pedem textos curtos, textos sucintos, os livros deveriam passar por uma readaptação para concorrer com essas mídias sociais, tentar fazer com que esses livros possam ser mais condensados ou não? Eu acho complicado a gente analisar, porque é um tipo diferente de trabalho com a escrita, que é o livro, do que é das redes sociais. As redes sociais é uma comunicação instantânea, que você precisa ocupar o menor tempo possível daquela pessoa que está lendo do seu destinatário de sua mensagem. Enquanto que o livro, você pode usufruir daquela leitura pelo tempo que você determinar. Você que é a pessoa que determina quanto tempo você vai passar mergulhado naquela leitura. Então, não há como você comparar os dois estilos. Agora, é uma coisa muito positiva que as pessoas estão escrevendo mais, isso é uma verdade, embora não da forma como a gente gostaria, porque os erros que se cometem, os assassinatos que a língua sofre cotidianamente nessas redes, é uma coisa visível. Por outro lado, como eu disse antes, tem que se trabalhar isso em sala de aula. Por que não dirigir a comunicação para as redes sociais, ensinar as crianças, os jovens, a não matar a língua e ao mesmo tempo se comunicar livremente? Então não tem como você escolher o livro. E muita gente reclama também da questão assim, hoje o jovem não lê tanto. Mas eu estou vendo já, por outro lado, que há um interesse maior pela leitura, especialmente entre público jovem, que tem mais resistência a ler o livro, porque está se interessando em saber o que esses fenômenos de YouTube, por exemplo, estão falando. Isso é uma coisa positiva, ainda que muitos deles não tenham assim grandes culturas para passarem, mas já o interesse que despertam pela leitura, pelo livro, que para muitos ainda é um objeto tão esquisito, é uma coisa positiva. Então, se a gente trabalhar todas essas coisas junto, com certeza a gente vai alçar voos muito maiores, porque a verdade liberta. E a verdade nada mais é do que o conhecimento. Gabriela, agora sim, para a gente encerrar, conta para a gente esse trabalho que você faz como escritora e contadora de histórias. Bom, isso aí eu já faço cotidianamente há 15 anos, sempre incentivando a leitura, onde quer que seja, e o meu maior instrumento é a contação de histórias. Eu acho que essa é uma estratégia que as escolas deveriam usar, os pais também deveriam usar, porque o livro é uma coisa essencial, a gente não pode viver sem uma boa leitura, porque a gente tem que ampliar os nossos horizontes, e isso a gente consegue pelo livro. Não é por assistindo um filme, assistindo um programa de televisão, não é. Só o livro que vai conseguir, naquele momento em que você está sozinho ali, com a sua mente aberta, viajando, imaginando todos aqueles lugares, é que você vai alçar esse voo. Então, as escolas, eu estou vendo, graças a Deus, muitas escolas aqui em Caruaru têm me chamado para fazer palestra. Como é que eu posso usar a contação de histórias em sala de aula? Como é que a gente pode incentivar os alunos a lerem mais? Então eu digo, contem histórias.
Apresente para as crianças, para os jovens, esse misterioso ser chamado livro e faça com que elas usem o reconto, que é contar em suas próprias palavras o que leram. Só assim a gente vai poder aproximar esses dois públicos, o livro e o leitor, e tornar esse país realmente um país leitor, rumo ao seu conhecimento, ao seu desenvolvimento pleno. Gabriela, muito obrigado pelas informações, pelo bate-papo aqui no Cultura Informa. Parabéns pelo trabalho e boa tarde. Obrigada a você, André, obrigada ao Diz, aos colegas aí da Rádio Cultura, por sempre estarem abrindo esse espaço aqui e serem parceiros nesse grande projeto de incentivo à leitura em Caruaru. Muito obrigada a vocês. Conversamos com Gabriela Kopnitz, que é jornalista, escritora e contadora de histórias, falando sobre o Dia Mundial da Alfabetização.